Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra para os adolescentes, mas por tabela para todos nós, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela atende à necessidade de todos os que a ouvem. Nós acabamos de ler na leitura devocional, jovens, Jesus aos 12 anos. Como todos nós sabemos, a última vez que Jesus aparece é aqui no Evangelho de Lucas como adolescente, 12 anos de idade, e depois ele só vai aparecer aos 30, 18 anos de silêncio. Ninguém sabe nada da vida de Jesus dos 12 aos 30. Só quando chegarmos no céu é que Deus vai nos revelar o que aconteceu nesses 18 anos de vida oculta de Jesus. Mas, irmãos, aqui neste texto nós aprendemos algumas coisas. A Bíblia diz, no versículo 41, e todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de que, irmãos? Da Páscoa. Os pais de Jesus, embora José fosse pai putativo, o que é pai putativo? É aquele que se imagina, porque na realidade Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. José não teve participação na geração de Jesus no ventre da Virgem Maria. E ali, irmãos, José e Maria, eles iam todos os anos, obedecendo a lei de Moisés. Eles iam à festa da Páscoa, adorar a Deus e comer o cordeiro pascual lá em Jerusalém. Nós vemos aqui uma família piedosa, uma família que buscava a Deus, uma família que amava a Deus e que andava quilômetros de distância a pé para ir à festa da Páscoa em Jerusalém. Hoje em dia, com a facilidade que se tem, as pessoas não vêm à igreja. Hoje em dia, com trens nas cidades grandes, nas metrópoles, metrôs, ônibus e carros particulares. Mas as pessoas procuram um motivo para não ir à igreja. Naquele tempo a dificuldade era grande. Era a pé, das vilas, das cidades longe, mas os pais de Jesus, eles iam ao templo. E meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus completou 12 anos, eu creio que não foi a primeira vez que Jesus foi. Eu creio que desde a mais tenra idade, que Jesus tinha prazer de ir ao templo de Jerusalém. E meus amados irmãos, aqui nós vemos que Jesus foi ao templo junto com seus pais. Ele foi a Jerusalém. Hoje em dia está difícil de trazer os filhos para a igreja. Hoje em dia não é mais tão fácil dizer, menino, vamos, te arruma e vamos para a igreja. Porque hoje, no mundo pós-moderno, a autoridade dos pais está solapada. A autoridade está desaparecendo da terra. A doutrina que se recebe através dos meios de comunicação é que não se deve obedecer a ninguém. É que todo mundo é igual. E que ninguém deve obedecer a pai. Ninguém deve obedecer a mãe. Ninguém deve obedecer o professor, a professora. Ninguém deve obedecer a ninguém. Ninguém deve obedecer à autoridade eclesiástica. É o que está se ensinando e é o que muita gente está absorvendo. Mas Jesus, irmãos, ele era obediente. E ele foi a Jerusalém com seus pais. E meus amados irmãos, eles lá na festa adoraram a Deus, cultuaram a Deus, e chegou agora o dia de voltar. E meus amados irmãos, naquele tempo, homem não se sentava no mesmo lado das mulheres. A nossa igreja, todas as igrejas, até uns 30, 40 anos atrás, também era assim. Homens ficavam do lado, mulheres ficavam do outro. E meus irmãos, quando as caravanas viajavam, as mulheres
elas iam, e um grupo de homens à frente, a caravana das mulheres no meio, e um grupo de homens atrás, para proteger as mulheres. Mas os homens iam separados das mulheres. E José pensava que Jesus estava com Maria, e Maria pensava que Jesus estava com José, porque as crianças ou iam com os pais, ou iam com as mães. E José despreocupou-se, porque pensava que Jesus estava na caravana das mulheres. E Maria despreocupou-se, porque achava que Jesus estava na caravana dos homens, porque as crianças e os adolescentes poderiam viajar ou em uma caravana ou na outra caravana. Mas à noite, os casais, as famílias se juntavam para comer, para parar em alguma parada. E meus amados irmãos descobriram que tinham perdido o adolescente Jesus. E meus irmãos, a Bíblia diz que Maria e José ficaram aflitos, porque Maria sabia a preciosidade de Jesus. José também sabia a preciosidade de Jesus. E os irmãos sabem que Jesus foi perseguido ao nascer. Jesus foi perseguido por Herodes. Foi preciso Maria e José irem para o Egito, fugindo de Herodes, porque só em Herodes saber que tinha nascido o rei dos judeus, mandou procurar Jesus para matar. E não achando Jesus, mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Então, irmão, eu creio que Maria e José ficaram pensando o pior. Será que alguém odioso, alguém invejoso, alguém malicioso, será que pegou Jesus para fazer o mal a Jesus? E a Bíblia diz, irmãos, que eles já tinham caminhado um dia de viagem, e agora caminharam outro dia de volta para procurar Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que eles voltaram mais um dia de volta, um dia de ida e um dia de volta. E a Bíblia diz que passaram mais um dia procurando Jesus entre os parentes e conhecidos que moravam em Jerusalém. Foram numa casa, foram em outra casa, foram talvez na hospedaria, foram na casa de um amigo, na casa de um parente. Foi um dia inteiro procurando Jesus. Até, meus irmãos, que certamente deu no tino de Maria, porque mulher, ela tem mais tino do que homem. Mulher tem mais visão, mulher tem mais memória, mulher mais detalhista. E eu creio que Maria disse a José: José, vamos procurar Jesus no templo. Vamos procurar Jesus lá na casa do Senhor. Porque Jesus, irmãos, era um menino dedicado. Jesus era um menino de oração. Jesus era um menino voltado para as coisas de Deus. E Maria teve o tino de procurar Jesus no templo de Jerusalém. Meus irmãos, e quando eles chegaram no templo, nós vemos aqui, meus irmãos, uma coisa interessante. Eu gostaria que apresentasse o versículo 46, para que todos nós lêssemos este versículo, principalmente os adolescentes, para fixar na nossa mente. 1, 2, 3. E aconteceu que passados 3 dias, guardaram o tempo, assentaram no meio de doutores, comuns e não derrotando. Meus amados irmãos, observe aqui que a Bíblia diz, irmãos, que passados 3 dias, acharam Jesus no templo. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é coisa para nós observarmos. Jesus era um adolescente de 12 anos. Eles deviam ter ido procurar Jesus em uma quadra de esporte. Eles deviam ter ido procurar Jesus no meio de uma brincadeira. Eles deveriam ter ido procurar Jesus ocupado com alguma coisa terrena, que é normal da adolescência, que é normal da juventude. Mas a Bíblia diz que eles foram procurar Jesus no templo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, isso é importante. Nós vivemos numa época de hedonismo. Nós vivemos numa época, irmãos, em que a religião está perdendo a importância. Nós estamos vivendo numa época em que a espiritualidade, a busca a Deus, está perdendo a importância. Eu considero um milagre de Deus a nossa igreja aqui no Farol, onde não temos casas ao redor,
Nós somos um bairro atípico. Nós não temos moradores morando aqui perto. Quase todo mundo aqui mora longe. E meus amados irmãos, porque o nosso bairro agora nem é residencial e nem é comercial, a gente não sabe mais nem dizer o que é o nosso bairro. Mas é um bairro deserto. Pouca gente mora aqui perto. E ainda termos esse grupo de adolescentes aqui na igreja é um milagre de Deus. Porque os adolescentes estão desaparecendo das igrejas. Na Europa você não vai encontrar um grupo de adolescentes nas igrejas. É muito difícil. Eu vi um grupo de adolescentes na igreja metodista de Wesley, em Londres. Mas era dos Estados Unidos, um grupo que dava uns 2 desses. Uns adolescentes muito bem comportados, muito bem trajados, cantando um lindo coral na galeria da igreja. Uma coisa muito bonita, mas não era da Europa. Era uma caravana que havia vindo dos Estados Unidos. Porque na Europa, irmão, na igreja você só vai encontrar idosos. Você vai encontrar dia de domingo pessoas idosas na igreja de cabelos brancos. Dificilmente você vai encontrar adolescentes. Você vai encontrar jovens. No templo é muito difícil, porque eles estão envolvidos com a tecnologia, eles estão envolvidos com o prazer, eles estão envolvidos com as coisas terrenas. A maioria deles na escola primária já aprende que Deus não existe, já aprende que a Bíblia é um livro igual a qualquer outro, já aprende que não existe ministro de Deus, não existe profeta de Deus, que tudo isso é uma ilusão. E essa geração está desaparecendo do templo, está desaparecendo das igrejas. Mas eu dou glória a Deus, porque Jesus foi achado onde, meus amados irmãos? No templo. Ele foi achado na casa do Senhor. Ele foi achado. Agora o mais interessante, irmão, eu gostaria que vocês lessem outra vez, para ficar marcado na mente de vocês. Por favor, 1, 2, 3, o mesmo versículo. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Irmãos amados, isso é muito forte. A Bíblia diz que Jesus foi achado no templo, mas há um detalhe aí na Bíblia que você precisa meditar. Ele foi achado assentado no meio de quem, meus amados irmãos? Dos doutores. Olhe para cá. Sentar no meio dos doutores não era normal. Para você sentar naquelas cadeiras do lugar onde os doutores se reuniam no templo, não era todo mundo que podia sentar, não. Eu creio que Jesus chegou, um menino, um adolescente de 12 anos, eu creio que ele chegou ali conversando, ele chegou ali perguntando, ele chegou ali interrogando, ele chegou ali respondendo. E eu creio, irmão, que com algumas horas de conversa, com algumas horas de perguntas e de respostas bíblicas, os fariseus, os saduceus disseram: menino, você merece ficar sentado no meio da gente. Irmãos amados, Jesus foi sentado no meio dos doutores, com 12 anos de idade. Ninguém podia sentar, só podia sentar no meio dos doutores quem tinha capacidade, só podia sentar no meio dos doutores. Mas Jesus já foi considerado doutor em Bíblia com 12 anos de idade. Meus irmãos, o analfabetismo bíblico está grande. Eu fui criado na igreja da minha adolescência, já perto do fim da minha adolescência. Naquele tempo, irmãos amados, não havia a riqueza da internet. Naquele tempo, sabe o que era que a gente fazia? Tinha um curso bíblico chamado Luz do Mundo, em Caruaru, Pernambuco. Eles faziam um curso de conhecimento bíblico que a gente recebia pelo correio. Mandava pelo correio as respostas, as provas, e eles mandavam um novo fascículo para a gente pelo correio. A gente ficava ansioso, porque ali a gente aprendia sobre a salvação, ali a gente aprendia sobre a regeneração, ali a gente aprendia sobre a santificação. Cada vez que vinha um fascículo era uma lição, e a gente decorava a Bíblia, e quando a gente ia pregar, a gente sabia pregar, porque tinha buscado na palavra de Deus. E eu pergunto, irmãos, onde estão aqueles que podem se sentar no meio dos doutores? Aleluia. Glória a Deus, nós precisamos orar.
para que a semelhança de Jesus, os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles tenham a graça de Deus e a capacidade de se assentar no meio dos doutores, no meio do ministério, no meio dos ministros, no meio do presbitério. Porque quando eu aceitei Jesus como Salvador, naquela época já existia adolescente que se assentava no meio dos doutores. Havia adolescentes de 12 anos, não era um nem dois. Quando eu me converti, eu encontrei na igreja meninos de 12 anos que ficavam no púlpito. Glória a Deus. Eu não vou citar nome, porque infelizmente essa pessoa já está afastada da igreja. Mas muitas vezes, o pastor dizia: fulano, sente aqui junto com os presbíteros, sente aqui. E aquele jovem era o pregador da noite, com 12, 13 anos de idade. Pastor Jaime está aqui, sabe de quem eu estou falando. E outras pessoas mais idosas estão aqui e sabem, irmãos amados. E nós precisamos voltar ao tempo que o jovem, o adolescente, ele tem direito de se assentar no meio dos doutores. Porque Jesus sentou no meio dos doutores? Porque Jesus conhecia a Bíblia, Jesus conhecia a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ouvia-os e Jesus os interrogava. Jesus tinha argumento para conversar com o doutor, e a conversa de Jesus não era chata, e a conversa de Jesus não era imponente, não era arrogante, não era soberba. Era uma conversa, Jesus perguntava e respondia de uma forma tão graciosa que os homens disseram: meu filho, sente no meio da gente. Irmãos, que Deus faça isso com esses nossos adolescentes. Hoje em dia, irmãos, a preocupação é outra. Hoje em dia a preocupação são as coisas terrenas. Hoje em dia a preocupação é o prazer. Mas eu confio na providência de Deus. Eu confio na providência do Senhor, que Ele pode fazer levantar do meio desses adolescentes e jovens pessoas para colocá-las no meio dos doutores. Sem soberba, sem arrogância, humildemente, pela humildade, pela graça, pelo conhecimento, pela dedicação às Escrituras, você vai ter capacidade de sentar no meio dos doutores. Aleluia! E quando Maria chegou lá, irmãos, glória a Deus, a Bíblia diz que Maria, ela disse a Jesus, glória a Deus. Diz aqui a Bíblia no versículo de número 47, mas antes vamos meditar nisso. Põe o 47. Eu gostaria que todos lessem esse versículo, 1, 2, 3, em nome de Jesus. Todos que o ouviram admiraram a sua resposta. Irmãos amados, Jesus com 12 anos causava admiração. Não era admiração porque era jogador de futebol. Não era admiração porque era um grande atleta do basquete. Não era admiração que causava Jesus por causa que ele era ágil na internet, porque ele era perito nas coisas, que não é pecado ser perito. Não, eu estou dizendo, mas o que causava admiração em Jesus, que as pessoas admiravam, era por causa da sua inteligência e das suas respostas. Quando eles perguntavam uma coisa a Jesus, Jesus sabia responder na Bíblia. Quando eles perguntavam uma coisa a Cristo, Cristo ia lá nos profetas. Quando eles perguntavam uma coisa a Cristo, Cristo ia nos Salmos. Quando eles perguntavam uma coisa a Cristo, Cristo ia no Pentateuco. Quando eles perguntavam uma coisa a Cristo, Cristo ia nos livros históricos. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus causava o que, irmãos? Causava o que? Admiração. E nós precisamos voltar o tempo de que os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles causem admiração, eles causem espanto na igreja, eles causem espanto na sociedade. Louvado seja Deus por causa da sua inteligência e das suas respostas, das suas palavras, das suas pregações, das suas preleções. Irmão, vocês são novos, mas Deus pode fazer isso na vida de vocês. Vocês podem ser usados por Deus para causar admiração. Pastor, eu preciso de um pregador para ir uma festa lá no tabuleiro. Vai buscar ali fulano.
Vai buscar fulana, aleluia. Pastor, eu preciso de um adolescente, que vai levar uma palavra lá no Vergel. Vai buscar fulano, vai buscar fulana. Pastor, eu preciso de um adolescente, para dar uma palavra lá no interior. Vai buscar fulano ou vai buscar fulana. E quando chega lá, vai causar admiração. Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que todos se admiravam das suas palavras, da sua inteligência e das suas respostas. E aquele assunto era bíblico. Aquele assunto lá no templo, no meio dos doutores, era Bíblia, era a palavra de Deus. Nós estamos numa geração, irmão, que sabe tudo menos de Bíblia. Sabe tudo menos de palavra de Deus. Não tem argumento para conversar, com raras e honrosas exceções. Eu não estou fazendo uma geral, não. Estou falando de um modo geral, mas existem exceções. Existem pessoas que ainda têm, mas nós precisamos orar para que uma geração inteira se levante causando admiração. Aleluia. Deus pode fazer isso. Jesus com 12 anos causava admiração. E a Bíblia diz, irmãos, que quando, versículo 48, e quando viram, quer dizer José e Maria, quando viram, maravilharam-se. Diz que Maria e José ficaram olhando de longe, vendo Jesus pregar, ficaram de longe, vendo Jesus argumentar, ficaram de longe, vendo Jesus no meio dos doutores, brilhando, resplandecendo. E a Bíblia diz que Maria e José maravilharam-se. Oh, aleluia, glória a Deus. Que os pais se maravilhem com esses filhos, que as mães se maravilhem com esses filhos, que a igreja se maravilhe com esta geração. Oh, aleluia, glória a Deus. No argumento, na sabedoria, na inteligência, na capacidade de pregar para o colega, na capacidade de pregar para o colega de classe, na capacidade de pregar para o professor, para a professora. Louvado seja o Deus trino e verdadeiro. Que vocês causem admiração e que as pessoas fiquem maravilhadas. Que os jovens da Assembleia de Deus causem admiração e que as pessoas fiquem maravilhadas com a vossa vida, com o vosso fruto, com as vossas obras, com as vossas palavras, com a vossa convicção, com a vossa inteligência. Que cause admiração e as pessoas fiquem maravilhadas. A Bíblia diz que José e Maria ficaram maravilhados quando viram Jesus ali com aquela eficiência, quando viram Jesus ali com aquela capacidade, quando viram Jesus ali com aquela diligência. Aí a Bíblia diz, irmãos, no versículo 48, e quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe. Por que sua mãe? Porque José, irmão, não era o pai verdadeiro de Jesus. José era pai apenas pela responsabilidade. José era pai putativo, mas não foi José quem gerou Jesus. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus, a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não foi gerado de José. Jesus foi trazido por obra e graça do Espírito Santo e engendrado no ventre da Virgem. Foi trazido por obra e graça do Espírito Santo e fez carne no ventre da Virgem. Mas José não teve participação. A prova é que quando José descobriu que Maria estava grávida, José intentou o que, irmãos? Deixá-la. Secretamente. Eu vou deixar porque eu não sou o pai dessa criança. Eu vou deixar porque eu não toquei nesta jovem. Eu vou deixar porque eu sou apenas noivo e eu não toquei nela, e agora ela parece grávida. Mas quando ele tentou deixar Maria, o anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Por isso que José não fala. É interessante, olha para cá, igreja. Não tem uma palavra de José na Bíblia. Em todo o Novo Testamento não tem uma palavra de José, só tem palavras de Maria. De José não, glória a Deus. José pode ler a Bíblia, pode ler o Novo Testamento, pode ler os Evangelhos, que você nunca vai ver José falando. Por quê? Porque a figura dele era apenas de pai putativo, era apenas de pai responsável, mas ele não era o pai, ele não foi quem gerou. Por isso que quem toma a iniciativa, quem é que toma a iniciativa de falar, principalmente numa cultura antiga, numa cultura oriental, era o dever de quem falar naquela cultura? Do pai. Mas ele se cala. Quem fala? É a mãe. Maria. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Maria diz: Filho,
Por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Oh, aleluia. Irmãos amados, eu fui pesquisar, e essa palavra ansiosos no grego significa dor no coração. Essa palavra ansiosos no grego significa uma facada no coração. Essa palavra ansiosos no grego é muito mais do que uma preocupação. Lá no original grego, essa palavra ansiosos quer dizer coração partido. Maria disse: meu filho, nós estávamos com o coração partido. Porque, irmão, perder Jesus é para partir o coração mesmo. A pior coisa do mundo é quando o crente perde Jesus e ele nem liga. A pior coisa do mundo é quando o crente perde Jesus e ele nem sente. A pior coisa do mundo é quando alguém perde Jesus e nem percebe que perdeu. Mas a Bíblia diz que Maria disse: teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Que no grego quer dizer de coração partido, de coração despedaçado. Irmão, essa palavra nos ensina, irmão, que nós não podemos viver sem Jesus, nós não podemos perder Jesus e encarar com naturalidade. A nossa vida, ser cristão, não é apenas fazer parte de uma religião. Ser cristão é ter uma comunhão íntima com Jesus. E não podemos perder essa comunhão. Quando José e Maria perderam essa comunhão, quando José e Maria perderam essa presença, a Bíblia diz que eles foram procurar ansiosos. Que quer dizer de coração o quê? No original grego? Partido. De coração partido, com dor, com lança no coração, com uma facada no coração. Nós te procurávamos, meu filho. Irmãos amados, quantos crentes que perderam Jesus e não estão nem ligando? Vai para a igreja, canta, lê a Bíblia, abre a Bíblia, mas nem lê direito, nem presta atenção, ouve o sermão, mas não entra nada, não sente a presença de Jesus, não sente a presença do Espírito Santo, e volta para casa vazio e acha que nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que Maria disse: teu pai e eu, o que, meus amados irmãos? Ansiosos. Eu quero que vocês digam a palavra bem alto. Teu pai e eu, o que? Ansiosos. Mais forte. Ansiosos. Te procurávamos. Com dor na alma, com dor no peito, com dor no coração. Louvado seja Deus para sempre. Aí Jesus responde, irmão. Agora veja quem era Jesus aos 12 anos. Veja quem era Jesus, irmão. Ah, pastor, é porque ele era Deus. Ah, pastor, porque Jesus era especial. Ah, pastor, porque Jesus veio do céu. Sim, mas a Bíblia diz o verbo. O verbo o que, irmão? Nós precisamos lembrar que Jesus não só era Deus, ele era verdadeiro Deus, mas misteriosamente ele era verdadeiro homem. Aqui não está falando de Jesus Deus, aqui está falando de Jesus homem. Sabe por que está falando de Jesus homem? Porque no versículo 52, eu gostaria que você lesse para adiantar o 52, 1, 2, 3. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Observe, crescia Jesus em sabedoria. O intelecto de Jesus precisou se desenvolver. Ele não já veio desenvolvido do céu, não. Jesus, como homem, ele precisou de desenvolver o intelecto. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. Os ossos de Jesus tiveram desenvolvimento como o de vocês. A carne de Jesus, os nervos de Jesus tiveram desenvolvimento como o de todos vocês, como o de todos nós. A Bíblia diz que ele ia crescendo. Isso aqui fala da humanidade de Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em que mais, meus irmãos? E em graça. Aqui está falando do Cristo homem. Ele era Deus, mas aqui não está falando do Cristo Deus. Aqui está falando do Jesus homem, do Cristo pessoa humana, que precisou crescer, que foi criança, que foi adolescente, que foi jovem, que foi adulto, só não chegou a ser ancião, mas ele passou por todo o processo da vida. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Agora veja Jesus como homem. O que foi que ele disse? Não é como Deus, é como homem. Observe o que ele disse. Eu gostaria que vocês lessem para que ficasse fixado na mente de vocês. 1, 2, 3. E ele disse: por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Por que vocês me procuravam? Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar de quem, meus amados irmãos? Dos negócios. Dos negócios de quem, meus amados irmãos? Meu pai. De meu pai. Aleluia.
Jesus, com 12 anos de idade, ele tratava, ele se interessava pelos negócios do seu pai. Quem era o seu pai que ele estava falando? Era José? Não. Quem estava à sua frente? Qual era o pai que Jesus estava se referindo aqui? Deus Pai. E eu pergunto, meus irmãos, onde estão os adolescentes? Onde estão os jovens? Ou mesmo nós, adultos? A lapada é para todos nós, a começar de mim, glória a Deus que sou pastor. Onde é que nós estamos preocupados? Convém tratar dos negócios de meu pai. Durante a semana você cuida dos negócios do pai? Pastor, e quais são os negócios do pai? Os negócios do pai são as coisas espirituais. Orar é negócio do pai. Dedicar tempo à oração é negócio do pai. Dedicar tempo à leitura das sagradas Escrituras é negócio do pai. Dedicar-se a livros verdadeiramente espirituais, porque tem livro, irmão, tem livro de pessoas, de teólogos, de certos teólogos, que quando você termina, em vez de você estar crente, você fica desviado. Tem teólogo que não é teólogo, é teólogo. Não é teólogo. Você precisa ter cuidado com o que você lê. Irmão, isso aqui é um livro de um autor dos States. Esse aqui é um livro que veio, não sei, do Canadá, não sei da onde. Quando você termina de ler, em vez de você se aproximar de Deus, você se afasta de Deus. É preciso muito discernimento. Mas livros, nós temos os livros de Spurgeon. Nós temos os livros de homens de Deus como Matthew Henry. Nós temos livros, comentários bíblicos de homens de Deus, como aquele que morreu agora há pouco, Wisber, que morreu agora com 92 anos de idade. Louvado seja Deus. Homens que quando a gente lê o livro deles, as lágrimas vêm nos olhos, e a gente se ocupa dos negócios do pai. E quando a gente termina de ler, a gente está mais crente. Quando a gente termina de ler, a gente está mais chegado à igreja. Quando a gente termina de ler, a gente está amando mais os irmãos. Quando a gente termina de ler, a gente está amando mais a Deus. Quando a gente termina de ler, a gente está amando o ministério. Quando a gente termina de ler, a nossa visão espiritual aumenta. Glória a Deus. Orar é negócio do pai. Ler a Bíblia é negócio do pai. Jejuar é negócio do pai. Se dedicar à evangelização é negócio do pai. Pregar o evangelho para as pessoas é negócio do pai. E Jesus, com quantos anos ele se ocupava? Dos negócios do pai. Me ajude a pregar. Quantos anos, irmãos? Com 12 anos Jesus já se ocupava dos negócios do pai. Irmão, a coisa está muito diferente hoje. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Não sabeis que devo ocupar-me dos negócios de meu pai? Louvado seja Deus, irmão, se ocupa dos negócios do pai. Se você é hábil na internet, se você tem habilidade de fazer coisas de perícia na internet, utiliza nos negócios do pai, para evangelizar essa geração, para evangelizar aqueles que não vêm à igreja, para evangelizar aqueles que não vêm à casa do Senhor, para fazer a obra do Pai entre aqueles que não têm condições de vir à igreja. Não sabias que eu devia me ocupar dos negócios de meu Pai? Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Agora versículo 51, para nós encerrarmos daqui a pouco. Prometo encerrar no tempo hábil. 51, eu gostaria que vocês lessem somente a primeira parte. 1, 2, 3. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era sujeito. Pronto. E desceu com eles e foi para a cidade onde morava. Como era o nome da cidade onde Jesus morava? Nazaré. Não era onde ele nasceu em Belém, mas ele morou em toda a sua infância e juventude foi em Nazaré. A Bíblia diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes o que, irmãos? Sujeito. Eu gostaria que todos lessem esta palavra. E era-lhes o que, irmãos? Sujeito. O que é sujeito? Sujeito quer dizer submisso. Olha para cá, irmão. Jesus era homem, mas ao mesmo tempo, misteriosamente, que não tem como explicarmos, Jesus era homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que Deus feito carne, Deus feito homem, cresceu como homem, desenvolveu como homem, desenvolveu fisicamente, desenvolveu intelectualmente, mas a Bíblia diz que era-lhes sujeito.
Irmão, se nós quisermos imitar Cristo, nós temos que ser sujeitos. Se nós quisermos imitar Cristo, se nós quisermos ser discípulos de Cristo, nós não podemos seguir o curso desse mundo. Vocês estão estudando, muitos de vocês já estão na faculdade, glória a Deus, e vocês estão aprendendo, ou não estão aprendendo, mas estão ouvindo na faculdade, que não é para ninguém se sujeitar a ninguém. Que conversa de se sujeitar a ninguém? Não, senhor, é igualdade, igualitariedade, é como a Revolução Francesa dos Iluministas, é como a Revolução Francesa que dizia igualité, fraternité e liberté. Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas, irmãos, aí veio a anarquia do mundo. A anarquia do mundo não veio agora dos anos 60, ela vem sendo cimentada, ela vem sendo fundada há muitos anos, há muitos séculos. O aluno não quer se sujeitar ao professor, não quer sujeitar a professora, as caras estão sendo quebradas dos professores, as caras estão sendo quebradas das professoras, os colégios pinchados, as faculdades riscadas, é uma verdadeira bagunça, é uma verdadeira baderna, porque ninguém quer ser sujeito a ninguém. Mas eu li na minha Bíblia que o Filho de Deus desceu para Nazaré e era-lhe sujeito. Jesus não era bagunceiro não, irmão. Jesus não era bagunceiro. Jesus não, eu não acredito no meu Jesus pinchando parede. Eu não acredito no meu Jesus batendo nos professores. Eu não acredito no meu Jesus desrespeitando as autoridades da igreja. Eu não acredito no meu Jesus bagunceiro. Eu acredito no Cristo que era sujeito. Quem acredita neste Cristo? Diga glória para Deus nesta noite. Nós não podemos seguir o curso deste mundo. Para nós o padrão não é o mundo. Para nós o padrão não são os filósofos. Para nós o padrão não são os comunistas. Para nós o padrão é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém em nome de Jesus, irmãos? A Bíblia diz: e era-lhes o que, irmão? E era-lhes o que, irmãos amados? Sujeito. Ele obedecia a José. E ele obedecia a quem, meus amados irmãos? A Maria. E observe que Jesus era o Criador do céu e da terra. A Bíblia diz que quando Deus fez o mundo, Jesus estava lá. Quando Deus fez o homem, Jesus e o Espírito Santo estavam lá. Observe que Jesus disse, ou melhor que Deus disse, façamos. Por que Deus disse façamos, lá no começo? Porque Deus disse no plural. Alguém diz, não é plural majestático, não é plural majestático. Ele disse façamos, sabe por quê? Porque ele não estava só. Quando ele criou, estava consigo o Filho e quem mais? E o Espírito Santo. O Criador do céu e da terra, quando se fez homem, o Criador dos céus e da terra, quando se fez carne, se sujeitou a José e a Maria, porque a sociedade só se equilibra se houver sujeição. Se os filhos não se sujeitarem aos pais, a bagunça está criada. Se os crentes não se sujeitarem aos pastores, a bagunça está criada. Se a sociedade não se sujeitar às autoridades, o caos está criado. A sociedade só subsiste se houver o que, meus amados irmãos? Sujeição. A Bíblia diz, e era-lhes o que, irmão? E era-lhes o que, irmão? Sujeito. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus é o exemplo de vocês. Jesus é o meu exemplo. Eu não tenho nada a ver com Karl Marx. Eu não tenho nada a ver com Jung. Eu não tenho nada a ver com nenhum filósofo, com nenhum psicanalista. Não, eu só tenho a ver com Jesus. O meu exemplo é Jesus. Quem pode dizer glória para Deus? Eu posso ler toda essa gente, eu posso estudar toda essa gente, eu posso estudar. Eu tinha uma coleção que eu dei, que eu não tive paciência de ler, de todos os pensadores, era mais de 40 volumes. Eu dei, glória a Deus, porque eu não tenho tempo de ler. Li alguma coisa, você pode ler tudo isso. Agora o seu exemplo não é nenhum deles. O seu exemplo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era de sujeito. Aleluia! E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Agora versículo 52, que nós já meditamos para encerrar. E crescia Jesus em estatura e em graça para com Deus e os homens.
Jesus caía na graça de Deus e caía na graça. Irmão, uma pessoa que é, olha para cá, para eu encerrar. Uma pessoa que é como Jesus, ela vai ser feliz. Ela vai cair na graça de Deus e ela vai cair na graça das pessoas. Querem ser felizes? Quer ser feliz no ambiente onde vive? Quer ser feliz no ambiente onde mora? Quer ser feliz no ambiente onde estuda? Quer ser feliz na igreja? Quer ser feliz? Se você seguir o exemplo de Jesus, você vai cair na graça de Deus e vai cair na graça dos homens. Tem gente que diz: ninguém me ama, ninguém me quer. Você já viu alguém dizer assim? Eu vou me enforcar no pé de machixe. Aleluia. Por quê? Porque ninguém me ama. Na igreja ninguém me ama, em casa ninguém me ama, na escola ninguém me ama, na faculdade ninguém me ama. Sabe por que não lhe ama? Porque você não segue o exemplo de Jesus. Quem pode dar glória a Deus pela sua salvação? Glória a Deus. Quando a gente segue o exemplo de Cristo, a gente cai na graça de quem? Primeiro, na graça de quem? E depois cai na graça de quem? Dos homens. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos amados? Jovens, levem esta palavra no coração.